Eu queria fazer um parênteses. Tem uma coisa que eu aprendi a fazer na formação da docência, mas eu me esqueço às vezes, que se chama Comic Relief. Eu sou um sujeito que não sabe fazer piada no meio do percurso, devia fazer a cada 40 minutos algum gracejo, alguma coisinha, porque isso vai te jogar adrenalina suficiente até a ponta do dedo do pé e da mão e vai te manter acordado até o final da conversa, até o café. Então eu percebi que teve algumas pessoas aqui que já ou adormeceram ou estão um pouco cansadas, porque eu sei que essa matéria é de uma normatividade relativamente densa. Eu queria pedir desculpa, queria tentar falar de alguma piada aqui, mas não consigo. Podia falar de corintiano, mas a doutora Camila Caldas acabou precisando se ausentar por conta dos compromissos pessoais dela, então fica aqui a homenagem à minha colega. Não posso falar nada do Palmeiras, porque eu respeito muito o desembargador Carlos Colombo, então eu não posso falar nada muito do meu Atlético Paranaense, que apesar de ter vencido no meio da semana, perdeu no final de semana, então isso. Queria só, então, dizer para vocês que pode não ser engraçado ou um stand-up comedy a nossa conversa, mas conto com a sua sensibilidade para a gente continuar até o fim. Desculpa se eu não consigo ser mais cativante do que isso. Mas o valor do benefício especial, então, ele não sofre essas proporcionalidades, esses coeficientes de proporcionalidade. Nós estamos pugnando e faremos isso via a JUF, possivelmente via a Matra também, para que não incida a contribuição previdenciária, para que se esclareça isso, porque 11% sobre o valor do benefício é significativo. Os senhores sabem, eu me lembro bem da época da Justiça, o pagamento da União é dia 21, ainda é? E a folha aparecia na tela dia 14. E aí, dia 14, tinha sempre a brincadeira no mensageiro instantâneo lá, alguém levara e dizia, folha está na tela. E aí todo mundo ia ver a folha, que a gente não sabia quanto é que ia ser, igual do mês passado ou não e tal, para ver se já tinha entrado ou não a parcela ali de alguma coisa. Mas estou dizendo isso porque o que tem a ver com o pagamento do dia 21 mesmo isso? Desculpe? Isso, a gente não olha. Isso, perfeito, obrigado. Desculpa, era esse link. A gente não olha elite, a gente olha para o líquido. Vamos combinar? Porque se olhar para o bruto dá uma tristeza. Porque o imposto de renda é o valor alto que você paga mensalmente, e mais a contribuição previdenciária. O PSS você olha direto no desconto, você nem olha, você olha só a parte do líquido. Então, digo isso com uma empatia com os servidores magistrados. Mas a não incidência da contribuição previdenciária sobre o benefício especial tem um efeito importante nesses descontos em razão da sua diminuição, que aumenta o valor líquido significativamente. A JUF contratou ainda, nós estamos fazendo essa análise histórica dos PDVs para ver se a gente vai conseguir sustentar ou não a natureza indenizatória do benefício especial para que sobre ele não incida o imposto de renda também. Porque eu estou renunciando ao regime jurídico que me foi garantido desde que eu entrei no serviço público, e vou ter que, no meio do caminho, dizer que não tenho mais integralidade e paridade. Então, é um benefício monetário, mas que quer se fazer passar o entendimento, e isso vai precisar ir ao controle ao endosso judicial, né? E aí vamos precisar fazer os trabalhos nos gabinetes, lá em Brasília e tudo mais, para conseguir fazer passar. Não sabemos se vamos ter sucesso, mas é uma expectativa que a JUF criou de que não se pague imposto de renda sobre essa quantia. Então, e eu percebi que alguns tribunais, eu não sei se tem alguém aqui que é dessa seção do tribunal que está fazendo os cálculos do benefício especial, mas o TRT da 4ª região, pelo menos, quando vai fazer o cálculo da média dos magistrados, essa é uma situação que acaba sendo específica dos magistrados, e dos servidores também. Quando encontra-se a média dos últimos 15 anos, porque o critério que ficou foi o IPCA para atualização desse valor até a data da opção, a média fica maior do que o valor da última remuneração do cargo efetivo. E aí o tribunal reduz na última remuneração, depois desconta o teto do INSS para fazer a proporcionalidade que está prevista no artigo 3º da Lei 12.618. Essa redução para a última remuneração, com fundamento na Lei 10.887, que regulamentou a emenda 41, é indevida, essa limitação.
por exemplo. Não, tem a regulamentação específica da 12.618 e não tem nada a ver com a 10.887, esta matéria. Então, nós estamos fazendo um trabalho dentro do Tribunal da Quarta Região para sensibilizá-los para que, no caso das opções, não sejam tolhidos os direitos lá dos magistrados e dos servidores. E aí, você vai me dizendo, tá bom, está me dizendo que é confiável e que talvez o benefício especial vale a pena. Quem é que vai pagar esse benefício especial? Tá, até o limite do INSS, quem paga é o regime próprio. O valor do benefício especial prometido na Lei 2.618 é pago pela União. Não tem nada a ver com o FUNPRESP. O benefício especial prometido na 12.618 é dinheiro do Tesouro Nacional pago pela União e é um cálculo que é consolidado na data da sua opção, mas cujo ato administrativo vai se consolidar lá na concessão da aposentadoria. Porque não tem um ato jurídico perfeito. Tem um ato jurídico perfeito que é o da adesão, mas o cálculo no processo administrativo que vai conceder o benefício especial vai ser feito quando da concessão da aposentadoria, que vai ser um cálculo feito para o dia da opção e atualizado pelo INPC até aquela época. Aí você vai me dizendo, mas e essa atualização pelo INPC que está prevista na lei? Eles não podem dar um drible na gente com isso? Sim. O que aconteceu agora em janeiro, aqueles que acompanham o INPC acumulado pago para os servidores, para o pessoal do regime geral, foi de 13,5%. Poxa, no ano passado a gasolina sozinha, o gás subiram 30%, 40%. Tem um meme aqui falando de quando a Dilma foi deposta, a gasolina era 2,69. Agora está 4,20 aditivado, 3,99, uma variação muito grande. Então, a inflação real parece não estar sendo bem reposta nesse critério de cálculo pelo menos nas grandes cidades, do IBGE e da GV. E aí, se o INPC vai refletir a inflação ou não, é uma questão política importante que precisa ser bem trabalhada. O benefício especial pode ser revogado no caminho? Eu digo que não. Existe um artigo da Lei 8.213, que é o 142, que chamava-se revisão do buraco negro. Era uma revisão original, legal, que impunha à Previdência Social a revisão de todos os benefícios concedidos entre 5 de outubro de 81, data da Constituição, e o dia da promulgação da Lei 8.213, para que fossem atualizados todos os salários de contribuição do período básico de cálculo da aposentadoria. Porque até então eram os valores nominais que tinham um critério de atualização bem esquisito lá, que não funcionava direito. E aí, todas as revisões foram feitas, ou administrativa ou judicialmente, mas anos depois veio a ser revogado o dispositivo da 142. Quando da revogação daquele dispositivo, nenhuma revisão foi cancelada, porque os seus efeitos operaram no tempo, elas, se consumaram os seus efeitos, ela se tornou abjeta. Então, para quem fizer a adesão agora, se daqui a um ano revogam a lei do benefício especial, a lei era vigente na data da opção. O direito se adquire com tudo aquilo que está no seu bojo na data da opção. Aí você vai me perguntar, então tá bom, então eu entendi, concordei em relação ao benefício especial, posso fazer o prognóstico com base nele? Pode. Mas não está sendo um presente bom demais para os servidores isso? Eu falei assim, não, é um custo de transição mesmo que você está fazendo para que em 50 anos o governo tenha uma despesa muito mais baixa, 10, 20 vezes mais baixa como os servidores na época. Então, se a pessoa fica no regime próprio, ela custa mais em longo prazo, aquele servidor, para o governo, do que se ela migrar para a Previdência. Porque o benefício especial será menor, naturalmente, do que o benefício que seria pago lá na frente. E o benefício especial vai começar a ser pago quando da aposentadoria. Então, em todos os casos, para o governo pagar o benefício especial vai custar mais barato do que se fosse pagar a aposentadoria que foi prometida para a pessoa. Tá, Noah. Tá, continua, vamos ver se você me convence de alguma coisa. Eu não quero te convencer de nada. Eu quero trazer as variáveis aqui para a gente poder ter um pensamento um pouco mais arejado sobre essas questões. Terceiro momento. Tá, mas e o FUNPRESP, Noah? Como é que é? Então, assim, o FUNPRESP, JUDE, é uma entidade que foi, como disse, instituída dentro do Supremo Tribunal Federal, com os tribunais superiores, representada pelos indicados pelos patrocinadores e participantes, que é um fundo de pensão, uma entidade fechada de previdência complementar,
sem fins lucrativos. E aí, essa entidade institui um plano de benefícios, que é o plano de benefícios FUNPRESP Júri, dos servidores do Judiciário. E aí aderem a ele o pessoal do eleitoral, o pessoal do trabalhista, o pessoal da federal, cada um fez uma adesão. Cada Poder Judiciário Federal específico fez a sua adesão. Então, o pessoal do eleitoral entrou, o pessoal do MPF entrou, o pessoal da MPT entrou, o pessoal dos Procuradores da República entraram e assim por diante. Judiciário e Ministério Público. E como é que é esse plano, Noah? Então, assim, é um plano de previdência em que você tem custos administrativos de 7% a taxa de carregamento, para ele poder se sustentar, e o fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que é de 14% a 22%, baixou para 14% na última deliberação. E ele paga benefício de aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez, pensão, benefício por sobrevivência do assistido. Isso tudo está no material escrito que nós produzimos para a escola judicial. E também está à disposição na internet do fundo, lá você olhar o que ele cobra, o que não cobra. A aposentadoria normal do FUNPRESP, ela será o fruto da capitalização daquela conta da reserva normal, somadas as tuas contribuições com as contribuições do patrocinador. Poxa, como assim contribuição do patrocinador? É um fundo de pensão patrocinado, é um plano patrocinado, que se distingue dos planos instituídos. Patrocinados são os da relação de emprego, instituído é parecido com o da OAB-Prev, com o dos médicos que eu mencionei antes, o JusPrev, que está à disposição da magistratura dos servidores também, da qual eu vou falar depois. E aí, nesse fundo patrocinado, descontadas essas despesas, o que sobra vai para a reserva acumulada normal de cada pessoa, somada à contribuição do patrocinador. Qual que é o valor dessa contribuição? O participante, o servidor, o magistrado, escolhe uma alíquota de 6, 6,5%, 7%, 7,5%, 8% ou 8,5%. Até esse limite de 8,5% existe a contribuição, a coparticipação paritária da União. Então, até os 8,5%, a União coloca o mesmíssimo valor na tua conta. Então, para quem discute rentabilidade, para quem gosta de entender de ação, de título, a coparticipação da União implica de forma prática, ela implica um rendimento imediato do seu benefício equivalente ao valor líquido da sua contribuição. Então, vamos lá. Se eu coloquei R$1.000 e a União colocou mais 1.000, eu tenho despesa de 7% de encarregamento e 14% do FCBE, eu vou somar uma despesa de 21%, certo? Então, 21% sobre 1.000, sobram-me 79, é isso? 79 vezes 2 são 158, é isso? Então, o que é que eu tenho? Uma rentabilidade imediata de 58%. E aí, ninguém vai te entregar isso. A XP Investimentos não vai te dar isso. O Banco do Brasil, o JP Morgan não vai te dar isso. O Citibank não vai te dar isso se você colocar um dinheiro grande lá para fazer. Então, 58% no momento da contribuição é algo que faz bastante diferença. Se eu for fazer contigo exercícios de simulação que a gente tem feito com os servidores magistrados, mostrando a diferença de eu colocar o mesmo valor no JusPrev, ou no FUNPRESP, ou no OAB-Prev, ou no Banco do Brasil, o valor do benefício que resultará no JusPrev até esse limite dos 8,5% é praticamente 3 vezes maior. O que nós precisamos fazer é acreditar na gestão, participar da fiscalização. Fica um desafio para as associações, mesmo regionais e nacionais, ir lá fiscalizar, ver o que eles estão fazendo com o dinheiro, onde estão indo os aportes, a política de investimento e assim por diante. Isso levando em conta rentabilidades pessimistas. Eles fazem o prognóstico que está lá no site do simulador do FUNPRESP Júri, se vocês forem lá olhar, é de 13,5%, 4,5% e 5% de rentabilidade efetiva anual. A simulação da OAB e do Banco do Brasil e do JusPrev é de 6% a 10%. Praticamente o dobro da mínima do JusPrev, do FUNPRESP. Se você pega uma rentabilidade que é bastante conservadora e pessimista, de 13,5% de efetivo anual, com a coparticipação, isso fica o dobro
de um plano sem coparticipação e que eu tenha um prognóstico de rentabilidade de 6%. Não sei se eu consegui ser claro em relação a isso, para mostrar essa ilustração, mas o que eu quero dizer é que, se você sair do regime próprio e for para um regime complementar, você pode escolher se você vai para o FUNPRESP, ou vai para a Previdência Privada, ou vai para o JusPrev, porque depende da tua escolha. Eu já tenho Previdência Privada, já faço isso. O investimento que você fizer, se não for para o FUNPRESP, vai precisar, para empatar com o FUNPRESP, render 70% por ano. Melhor, mais que 58% por ano. Isso não existe. Tá, mas não, eu sei que daqui a 20 anos, se eu colocar numa coisa mais que não seja na gestão do FUNPRESP, todo mundo vai perder e só eu que não vou. Tá, e todo mundo fazendo aposta mais pessimista ou mais otimista, eu respeito a opinião de quem não confia de jeito nenhum na gestão pelo judiciário da sua previdência complementar. Respeito a sua opinião, tá tudo bem. Não estou te convencendo de nada, mas você precisa só estar esclarecido em relação a esses assuntos. E aí, aí você vai me dizer, não, mas nessa simulação eu vou conseguir ganhar a mesma coisa que no meu cargo? Eu vou te dizer o seguinte, para quem já tem 20 anos de carreira, você vai me dizer, não, isso só vale a pena para quem não tem paridade? Outra pergunta que eu tenho muito presente. Gente, é paridade. A paridade implica, se você migrar para o FUNPRESP, daí você vai se aposenta lá no final, e aí, de repente, o pessoal da ativa tem 40% de aumento. Eu estive presente, eu olhava todos os dias na FENAJUF, o Roberto Policarpo dando notícia do PCS, que ia sair em 2006, a Lei 8.416. Quem é servidor dessa época se lembra bem, a gente olhava todos os dias aquilo. Veio em 6 parcelas, depois do de 2008 veio em 4 parcelas, se não me engano. Quando terminou de pagar o PCS 2008, eu me exonerei, em 2010. A possibilidade, os subsídios da magistratura tiveram revisão no início da década de 2000. Durante a década de 2000 houve 3 ou 4 revisões dos subsídios, a conquista do subsídio. Gente, a gente fica nesse momento demonizando a magistratura de uma maneira tão ilegítima. A magistratura federal recebia entre 3 e 6 mil reais por mês entre o final da década de 90 e o começo da década de 2000. A recomposição ela veio para reorganizar as coisas de uma forma que puxou, inclusive, os analistas e os técnicos. Eu entrei como técnico ganhando, não vou nem falar aqui, eu tinha um FC4, ganhava R$3.600, eu me considerava rico. E, felizmente, vieram 2 planos de carreira depois que só recompuseram parte da inflação do período ainda, porque a inflação foi alta. A gente pensa, o Plano Real conseguiu congelar a inflação no começo, mas depois de 2001 as coisas andaram com o risco Brasil, com o medo do início do governo federal do Partido dos Trabalhadores. Entre 2001 e 2005 a gente teve um aumento grande da taxa de juros, Selic e tudo mais, inflação, as coisas. Enfim, não precisamos entrar nessas variáveis macroeconômicas. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que o prognóstico de quem está dentro da magistratura, de quem o doutor César Bochenek, por exemplo, foi presidente da JUF, conversei com ele muita semana lá em Ponta Grossa. Eu tenho enfim, está sendo gravado, não devia citar nomes aqui, mas eu tenho uma deferência a ele também, fica o registro do meu respeito à JUF, até porque essa é uma questão que é pública mesmo. O prognóstico de eu conseguir uma revisão de subsídios para servidores e para magistrados, agora, nesse cenário político de arroxo do Estado, de diminuição do Estado, na base de 40%, de 70%, é muito baixa. Que talvez se conquiste com a revogação de alguma outra garantia, por exemplo, a questão do auxílio moradia, que está em discussão agora, talvez a revisão, uma data base anual, para atividade e para inatividade. Se tiver revisão anual para pessoa em atividade, já é bom. Não temos isso ainda, né? Já é um começo, pelo menos, para não ter a perda inflacionária que se acumula, e aí todo mundo estranha quando você quer reclamar a inflação nos últimos 10 anos. Foi o que aconteceu, teve uma data histórica em Brasília dos servidores, 2 anos atrás, em que inclusive o colega faleceu lá da Justiça Federal, no trabalho aqui do Paraná. Respeito à sua memória, lamento não me lembrar do nome dele. Mas o prognóstico de a paridade fazer todo esse sentido talvez se perca nesse momento de pouca expectativa de que os subsídios e os vencimentos da atividade de repente tenham um salto por conta desse contexto político.
é só uma impressão. Quem acha que consegue, talvez um outro contexto político permita uma valorização de imediato das carreiras, poxa, que bom, vamos lutar para isso, tudo bem. Mas, neste momento, o prognóstico não é exatamente otimista para essas revisões. E aí, por quê? O sentido da paridade é você ir na atividade e aproveitar o vencimento do pessoal em atividade. E a integralidade, como última remuneração, para quem tem longo período na carreira, a última remuneração tem se mostrado, a média das 80% maiores tem se mostrado bastante paritária com desculpa falar paridade de novo, porque daí tem uma diferença jurídica, mas equivalente, para a gente corrigir, a última remuneração. Então, mesmo nas carreiras que tem progressão, se você se manteve na carreira, a tua última remuneração não vai eventualmente ser menor do que a média das 80% maiores. Inclusive tem um limite constitucional da média da última remuneração por conta disso. Só tem uma vantagem de última remuneração aqueles que têm um longo período de serviço público, mas estão no cargo em que vai se dar aposentadoria no final da carreira. O sujeito técnico por 25 anos e de repente aí passa na magistratura depois de muito esforço e aí tem 10 anos de magistratura, se aposenta porque era técnico antes da emenda 20, da emenda 41, consegue se aposentar com a última remuneração como magistrado. Aí faz sentido manter a ideia da integralidade. Por isso que faz sentido cada um tomar a sua decisão, porque em razão da sua história pode não valer a pena mesmo nem o benefício especial e nem a renúncia da integralidade. Porque você sabe que a tua base remuneratória histórica é baixa dependendo da carreira, mais baixa do que a do cargo atual se você tiver migrado de carreira. Por exemplo, eu era da Caixa sei lá, não consigo pensar agora, eu era professor estadual e aí passei no concurso de técnico. Passou anos recebendo no estado, no município, R$1.000, R$2.000, de repente está recebendo 4 vezes mais e consegue aproveitar uma data de ingresso no serviço público mais antiga. Então, cada caso tem a sua peculiaridade. Então, mas via de regra, para quem tem um longo tempo na carreira e que vai se aposentar, no cara que vai se aposentar, a integralidade também não faz tanto sentido assim. Porque a média das remunerações vai bastar para isso. Só que se você faz a renúncia, para compensar essa renúncia, a soma dos benefícios do regime próprio com o benefício especial, com o que advier do FUNPRESP, tem que chegar perto do que o benefício integral ele pagaria. E aí, o que eu vou dizer? É que se você tiver um período de menos de 15 anos pela frente de carreira, então o saldo acumulado do FUNPRESP-JUDE, ele não vai conseguir empatar com o seu benefício. Consigo falar isso porque aconteceu esse resultado para todos os análises que eu fiz até agora. Se você vai ficar só 15 anos pagando, 10, 15 anos pagando o FUNPRESP-JUDE daqui para frente, e fizer só a contribuição com a coparticipação até os 8,5%, isso não vai empatar com o valor que lhe daria a integralidade. E aí você só pesa isso, essa pequena defasagem, com o risco, permanecendo no regime próprio, de aumentar a tua alíquota na atividade ou na inatividade. Tá, Noah, mas e aí, o que você propõe? Não, veja, se você for para o FUNPRESP-JUDE, talvez seja o caso de avaliar termos iniciais de benefício distintos. É condição para a aposentadoria, o termo inicial do benefício, a concessão do benefício complementar no FUNPRESP-JUDE, a elegibilidade no regime próprio para aposentadoria e também a cessação do vínculo no regime próprio. Eu preciso estar aposentado no regime próprio para poder aposentar no FUNPRESP-JUDE. Mas você não se obriga a se aposentar no FUNPRESP-JUDE, apesar de ter direito. Você pode escolher passar mais 5, mais 10 anos pagando o FUNPRESP-JUDE. Poxa, não, está querendo tirar o meu couro, né? Não. É porque 10 anos a mais de capitalização das contribuições mais antigas te permitem um aumento do benefício complementar à base de 40%, 60% às vezes. Com mais 5 anos do pagamento do mesmo valor, por exemplo. Então essas simulações são interessantes de serem feitas, tá? É público, coloca no Google lá, simulador, espaço, FUNPRESP-JUDE, e aí você coloca o teu nome, tudo direitinho, faz lá os prognósticos, altera a alíquota que vai colocar. Tá, Noah, mas e daí? Eu sei que tem já estudei, fiz a lição de casa, sei que tem uma contribuição facultativa também de 2,5% pelo menos que eu posso fazer para o FUNPRESP-JUDE, além dessa, dos 8,5%, porque eu quero uma aposentadoria boa e consigo guardar dinheiro, mas
eu coloco também a facultativa, eu vou te dizer, poxa, não sei se você precisa colocar além desses 8,5 no FUNPRESP Júri, apesar de poder. Porque você tem aí a Previdência, tem o JusPrev à disposição, podemos falar dele daqui a pouco, tem também as previdências abertas à disposição, e a diferença entre a fechada do FUNPRESP Júri e as abertas é justamente essa, em relação ao termo inicial, a possibilidade de você modular o início da sua aposentadoria complementar. Você pode, na aberta, pode no JusPrev, por exemplo, escolher começar o benefício antes de se aposentar. Pode ter te conhecido essa época com a época da faculdade dos seus filhos. Cada um tem a sua situação. Pode ser que você resolva esperar mais 5 anos e daí fazer uns anos sabáticos e tudo mais, para daí fica um pouco mais de tempo recolhendo para a Previdência, depois da aposentadoria, e quando termina de pagar a Previdência complementar, soma um outro benefício e você consegue daí passar fora em outro país um tempo, ou fazendo outra coisa, ou abrindo uma empresa que queria abrir, indo para a advocacia, fazendo qualquer coisa. Então, aí eu preciso ainda antes de ir para a Previdência complementar diferente do FUNPRESP Júri, preciso fazer dois apontamentos importantes. Em relação à aposentadoria por invalidez, a cobertura é ruim no FUNPRESP Júri, porque não houve um convênio com uma seguradora privada. Isso aconteceu no FUNPRESP ESE. Quem aqui for casado, ou tiver como companheiro ou companheira, ou companheiros ou companheiras, pessoas vinculadas ao Poder Executivo, que eventualmente vão para o FUNPRESP do FUNPRESP ESE, lá eles têm uma vinculadora uma vinculação com uma seguradora de vida. Mas no FUNPRESP Júri isso não existe. Então, como funciona a invalidez? Para quem começa a pagar o FUNPRESP Júri, primeiro a invalidez no regime próprio. Para quem tem pouco tempo de carreira, a invalidez não acidentária é proporcional ao tempo de contribuição. Isso é um valor baixo, às vezes. Então, você está 5 anos na carreira, a tua invalidez não é reconhecida acidentária pelo órgão da Justiça, aí tu vai receber 5/30 sendo mulher ou 5/35 sendo homem. 1/6 ou 1/7 do valor dos vencimentos. É pouco. Eu atendo oficiais de Justiça federais que eventualmente tenham se envolvido em atos, em fatos traumáticos, tiroteio, por exemplo, ameaças, que deixa a pessoa com transtorno psicótico decorrente, e aí eu aprendi com o desembargador Cássio Colombo e com o Maurício Pereira Simões e com o próprio Daniel Globo. A gente falou sobre isso 10 anos atrás. Antes de eu entrar na advocacia, eu ouvi eles falando sobre isso. O nexo técnico epidemiológico previdenciário induz, inclusive no regime próprio, as presunções de vinculação entre o labor e o agravo. E, em razão disso, lá no 338C, o anexo do Decreto 3.048, que vale aqui para a jurisdição trabalhista, isso vale também para o que está previsto lá, no CNAE, naquelas atividades econômicas estão previstos serviço público. Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Oficial de Justiça. E o transtorno depressivo recorrente tem um nexo lá, e ninguém tinha provado que não era. Ninguém tinha elidido aquela presunção relativa, e a gente terminou de ganhar para as pessoas que se envolveram nesse assunto, o reconhecimento do caráter acidentário daquela aposentadoria por invalidez. Mas se você não tem esse reconhecimento, a aposentadoria fica proporcional e fica 1/6 ou 1/7 da sua remuneração. Se ficar no regime próprio, não tem cobertura de invalidez suficiente. Se você vai ficar no regime próprio, precisa securitizar a invalidez. Se você for para o FUNPRESP, você precisa securitizar a invalidez, porque lá eles pagam 5% da remuneração de participação. Você vai receber o limite máximo do INSS, o limite máximo do regime geral, mais o benefício especial, em caso de invalidez, mas, em vez de receber a diferença entre o valor da remuneração efetiva e essa soma dos dois benefícios, você vai receber 5% da remuneração de participação. Qual é a conta? Depende. Se a pessoa tem vencimentos lá brutos de R$18 mil, por exemplo, o analista, então a remuneração de participação é o que excede aos 5.640. Vão sobrar ali R$11.500, por exemplo, a gente engrossar a nossa conta. 5% de R$11.500 são 600 e poucos reais. É isso que eles vão pagar. Você vai receber o teto do INSS, mais o benefício especial, mais R$600. Vai ter uma defasagem de uns 5, 6 mil reais, mais ou menos, que precisariam ser cobertos por um seguro de invalidez.
E aí alguém vai te oferecer, os magistrados, tem muito isso, não sei em relação aos analistas, porque eu tenho conversado mais com magistrados, vão te oferecer o seguro da Prudential. Nada contra a Prudential, nem a MetLife e tudo mais. E aí vai ter lá, não, mas está aqui coberta a invalidez total permanente por acidente. Você passa, o que mais que tem aqui? Tantos dias de cobertura hospitalar, o que mais que tem aqui? Tanto isso. Você passou olhando a invalidez e doença grave, você está coberto. Não, você não está coberto. Porque os motivos de invalidez previdenciárias que são mais recorrentes não são cobertos por esses seguros. Entretanto, são dos seguros previdenciários que dão renda. Então as pessoas cobrem lá R$1 milhão no seguro de invalidez, mas daí não recebem. É melhor talvez cobrir essa diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração previdenciária prevista para quem fizer a migração, para que não sofra os efeitos dessa defasagem. Custa R$100, R$50 esse seguro específico lá no JusPrev, por exemplo. E aí tem as simulações à disposição de vocês na internet. Simulador JusPrev no Google. Então, e a pensão também. A pensão por morte no FUNPRESP também paga 5% se a pessoa venha a falecer no início da fase contributiva. Então, talvez ficar com um asterisco possível aí para quem pensar em migração, ou estudar com calma a proteção suplementar de invalidez e morte. Gente, com todo respeito, retornamos agora. Eu queria dizer que são 6 horas do curso que nós oferecemos para a Escola Judicial de vídeo e eu tento condensar nessa curta conversa todas as questões que estão me sendo feitas pelos servidores e pelos magistrados onde eu tenho ido e acaba um raciocínio eventualmente vindo muito próximo do outro e eu acabo fazendo os recursos às letras das leis que envolvem as questões todas. E eu queria fazer esse feedback com vocês, queria estabelecer aqui agora um debate. Eu tenho mais algumas coisas para dizer ainda em relação ao regime jurídico tributário das escolhas, ao limite da isenção fiscal até os 12% do rendimento bruto anual para investimento em previdência e assim por diante. Mas eu acho que talvez valha a pena a gente, nesse momento, fazer uma verificação em relação à primeira parte. Eu sei que é um trabalho que acaba, com a matéria de previdência, não é exatamente, e principalmente de complementar, não é exatamente idêntica à matéria trabalhista, jurisdicional, que está no teu cotidiano. Eventualmente eu posso não ser tão familiar assim quando venho falar das leis que envolvem matéria e assim por diante. Então eu queria perguntar se eu fui claro na primeira parte se eu consegui ser claro na primeira parte da conversa e aqueles que tiveram que sentiram que eu falei muito rápido alguma coisa, que por favor me digam, poxa, Noah, eu entendi que você me falou isso daqui, mas eu queria entender se eu entendi certo, só saber se eu entendi corretamente. Então eu queria, antes da gente recomeçar, abrir a palavra para a gente fazer essa baliza da primeira metade da conversa, para que aqueles que tiveram alguma dificuldade em relação a alguma parte não se sintam constrangidos, porque eu tenho conversado com bastante gente, entre magistrados e servidores, e com uma matéria que é mesmo estranha, é normal, às vezes a gente não entende nada sobre o assunto, então não tenha receio de formular a sua questão, por favor, quem tiver qualquer dúvida em relação ao que foi dito antes, se quiser me dizer, por favor, em relação à parcela básica do pagamento, em relação ao benefício especial, em relação... Por favor. Você disse que o tempo de contribuição anterior à adesão ao FUNPREV, ele vai influenciar no cálculo do incentivo, esqueci agora, você acabou de falar o nome. Do benefício especial. Isso, benefício especial. Então, tem como saber até quantos anos de contribuição é interessante para a pessoa aderir ou não? Veja, quando se começa a conversa sobre a possibilidade de migração, a primeira coisa que vem à mente é qual é o valor do benefício especial, qual será o valor da minha aposentadoria, comparando a situação da permanência no regime próprio e a saída. Uhum. Então, toda essa conversa que a gente fez até aqui é para dizer que o valor do regime próprio será algo que está prometido na Constituição da República, com a variável possível das alíquotas previdenciárias que podem se elevar para atividade e penatividade. E no caso de imigração, a composição do benefício vai ser a parcela básica do regime geral, do regime próprio limitada no valor do regime geral,
mais o benefício especial, mais o benefício do FUNPRESP. A composição do benefício especial, em função do seu tempo pregresso de regime próprio, com o valor da aposentadoria normal do FUNPRESP, em razão do seu tempo ainda remanescente de depósito, isso atende à seguinte proporcionalidade: quanto maior for o seu benefício especial, é porque possivelmente seja menor o seu tempo futuro de pagamento de benefício. Então, como a gente percebe, para as pessoas que têm pouco tempo de capitalização pela frente, fica menor a capacidade de a aposentadoria normal, somada com o benefício especial, ainda que ele seja maior, alcançar o valor dos vencimentos da atividade. Mas, por outro lado, a pessoa também que contribuiu menos tempo antes de fazer a migração também... Vai ter um benefício especial pequeno. Mas vai ter um rendimento eventualmente maior por uma capitalização de longo prazo. Por exemplo, quem for agora fazer uma migração e tem a perspectiva de ficar mais 25 anos na carreira, corre o risco de ter um bom resultado da aposentadoria normal do FUNPRESP. Por exemplo, quem ingressa hoje na Justiça e não tem a chance, é automático. Então, para que esse valor seja suficientemente bom para que acompanhe o valor lá no final dos vencimentos da atividade. Aproveitar o microfone aqui. O fundo vai receber algum aporte do ente público? A gente está contribuindo para o ente público. O fundo vai receber algum aporte desse tempo que foi de contribuição para o ente público? Não. O fundo recebeu, quando da sua instituição, o valor de 50 milhões de reais para ele começar a existir. E não, porque quem vai fazer o pagamento do benefício especial, proporcional ao tempo de contribuições já feitas, é a própria União, e não o FUNPRESP. Então, até o limite do INSS. Mas o valor do benefício especial, quem vai lhe pagar é a União, é o órgão instituidor. Então, o fundo não se confunde com ela. Tá? Então, inclusive, uma questão que se faz bastante corriqueira é a seguinte: tá, Noa, mas essa coparticipação, todos nós vamos cair nesse balaio, vamos aderir ao FUNPRESP, e aí vem uma reforma previdenciária na lei ordinária e revoga a coparticipação, mas não tem mais coparticipação, pegadinha do malandro, salsifufu, né? Então, veja, é um risco normativo, político, porque foi a lei ordinária que instituiu o FUNPRESP, que prevê a coparticipação. Ela é bastante normal, bastante naturalizada já na lógica dos regimes patrocinados. A coparticipação da União implica uma despesa atual com o servidor em atividade durante o tempo de atividade, mas uma redução muito grande da despesa com a aposentadoria dele. Então, vale a pena, na perspectiva atuarial, para a União pagar essa coparticipação. Aí você vai me dizer, não, mas quem é que garante que a União vai fazer a coparticipação? Essa desconfiança, ela tem um justo receio com base em como as coisas acontecem agora. Hoje em dia, a sua contribuição não é paga por ninguém, para ninguém, em lugar nenhum. O que acontece é uma retenção na fonte de um valor que não lhe é pago, porque é retido a título de contribuição, mas fica no fundo do Tesouro. O Tesouro não tem uma afetação em separado para a Previdência dos servidores. Nós temos um orçamento próprio do Regime Geral de Previdência, da Seguridade Social, mas hoje, mesmo enquanto no regime próprio, a sua contribuição não é destinada para algum lugar específico, quando ela fica rendendo e tal, ela é misturada com o dinheiro da política pública, e aí o governo tem a despesa dos inativos, e aí ele consegue, com o valor que é retido na fonte da título de contribuição, realizar o orçamento de alguma forma. Então, é por conta e há previsão constitucional e legal já da contribuição patronal da União no regime próprio, que não é cumprida por conta dessa confusão financeira, isso em sentido estritamente técnico, confusão mesmo. Então, a coparticipação vem com uma outra feição, porque não é o governo que deve pagar para si mesmo.
O FUNPRESP Júri é uma entidade criada pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais superiores para receber dinheiro da pensão, para receber dinheiro da União. Então, o que acontece? O orçamento anual do Judiciário é feito com base, inclusive, no aprovisionamento mensal. A União disponibiliza lá os pagamentos e tudo mais, mas nesse valor o que o Judiciário requisita para a União estão não só os vencimentos, mas também as contribuições correlatas. Então, passa a União a ter que realizar o orçamento do Judiciário assim simplesmente. Então, está contida a coparticipação na realização do orçamento do Judiciário, prevista anualmente lá bonitinho. Então, a União não tem liberalidade sobre isso. É uma despesa vinculada. E o Judiciário, recebendo aquele dinheiro, tem a obrigação, como patrocinador, o Poder Judiciário da União respectivo, do trabalho eleitoral e federal, de verter aí, quando faz o pagamento, verte o valor proporcional para o FUNPRESP Júri. Então, enquanto prevista na lei, enquanto refletir no orçamento do Judiciário, a coparticipação será paga. Então, é diferente o regime jurídico da contribuição do regime próprio para a contribuição do FUNPRESP.